E aí, meu povo, como é que vocês estão? Ontem a gente teve a primeira votação aí, a primeira formação do que eles chamam de tá na reta. Eu gostaria de chamar de demissão, porque eu acho que combina mais com o programa, mas enfim. E eu acho que o programa tá começando a engrenar agora. Olha só que coisa. Ontem eu falei no vídeo de ontem que nas votações, geralmente a primeira é onde a gente vê se o programa ou vai ou racha. Eu acho que vai. Aos poucos aí mais vai. Hoje também já aconteceu bem mais coisa, ontem a festa foi interessante. Então bora falar aí sobre o que aconteceu. Primeiro o Hassum apareceu ali interagindo com eles e nisso ele fez umas duas perguntas ali que foram as que eu destaquei aqui. Primeiro ele perguntou pra Nathalie sobre uma fala dela que ela disse ali dentro da casa que ela tinha uma conexão maior com os homens, porque aqui fora, lá dentro era igual aqui fora na sociedade, onde tem muita rivalidade feminina. Basicamente querendo dizer ali que já tá acontecendo rivalidade feminina na casa, uma coisa que eu não concordo com ela baseado no que eu vi. A Nathalie, ela tem isso, tipo assim, ela tem muitas opiniões e muitas coisas na cabeça dela que parece que só existem ali. Tipo, é até muito cedo pra isso ainda. Mas, segundo ela, foi por conta disso que ela se conecta mais com os homens, porque inclusive essa pergunta foi gerada da fala dela, que ela disse que ela prometeu, e ela falou isso depois de novo na hora da votação, que ela não ia votar em nenhum dos homens essa semana, e realmente não fez. Aí o Hassum até brincou com ela falando, seu marido lá em Recife deve estar adorando essa conexão com os homens que você tá fazendo aí. Isso eu achei engraçado. Viu como dá pra colocar as piadas ali na hora onde elas podem ser feitas? Tem horas pra tudo. Eu acho que é uma coisa que eu espero que aos poucos o Hassum vá pegando. A outra pergunta que eu destaquei aqui que ele fez foi pro Jackson, falando sobre o vídeo de apresentação dele, que ele falou que lá ele queria continuar solteiro, porque ele era solteiro aqui fora, e é como ele queria ficar e tal, que não queria relacionamento, enfim, nem pra vida dele. E aí o Hassum perguntou pra ele, tá, e você continuou com esse pensamento, vai sair da casa solteiro? E aí todo mundo deu risada e tal, e ele falou, abre aspas, que eu nasci solteiro e pretendo continuar solteiro o maior tempo possível. Não sei aí, pelo que a gente tá percebendo. Ontem teve uma hora que ele tava conversando com a Andressa na piscina de bolinhas, os dois são meio aliados. Ela é meio pressão baixa também, ele não é a pessoa mais, como é que eu vou dizer, extrovertida do mundo, então talvez combine ali, não sei. Mas Nikita também já mostrou interesse lá no começo, não sei. Não sei se vai... Ele me passa muito essa pessoa que vai ficar focada no jogo mesmo, mas pode ser que não. Só o tempo vai dizer isso. Aí a gente começou a formação do Tá na Reta. Começou pelo patrão, o Luiz Felipe. O Hassum perguntou pra ele ali quem que ele indicava direto. A indicação dele foi ele chamou ela de Ariel, por conta da Pequena Sereia, porque ela é ruiva e tal, que é a Marina. Ele não deu muito motivo ali, ele disse que foi falta de afinidade, eles não tiverem troca, blá 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 blá. O que pra uma primeira semana é natural, principalmente pra primeiros dias, assim, porque, por exemplo, a primeira eliminação vai acontecer com 4 dias, tipo, é muito pouco tempo. Mas, ali, eu senti que ele queria indicar a Nathalie. Só que eu acho que ele achou que ia pegar mal, indicar assim direto, até porque ele escolheu ela pra estar na casa. Talvez não quer dar um palco maior pra ela ali, pra ela pagar de coitado, alguma coisa assim. Mas eu senti que ele queria indicar ela porque depois vai acontecer um momento ali, na hora da votação da casa, onde eles vão meio que bater uma boca, ele vai rebater ela. E a justificativa que ele dá depois, quando ele indica ela como uma das opções de voto, e o fato dele ter indicado ela como uma das opções de voto, quer dizer que ela já era alguém pra ele ali que ele já queria indicar de qualquer jeito, ele diz que ele deixa na mão do povo da casa, se ela vai ou não. Então eu senti que ele queria indicar ela, mas ele não teve pulhão pra fazer isso. Depois o Thiago, que foi quem ganhou a prova do voto, que aconteceu terça, ele tinha que indicar alguém direto também, já que a prova do voto dava o poder de fazer isso. Ele acabou mandando o Jovan. Ele disse ali que ele não tá muito no jogo, tá apagado, e precisava cuidar disso caso ele voltasse, que não dava pra ficar moscando ali. Eu não entendi muito bem isso, porque... Cara, o Jovan, pelo menos de ontem pra hoje, nossa, depois que ele bebeu ainda, o cara já é pilhado naturalmente. Ele já é meio naturalmente. Quando ele bebeu ontem, ele arrumou umas duas brigas ali também. Não briga não, mas atritos. Dois atritos ali também, com o próprio Thiago e com o João Vitor depois.
Então, sabe, ele não me passou essa pessoa que não se posiciona até agora, pelo menos. Então eu não entendi essa justificativa do Thiago. Também, eu acho que ele tinha outro motivo que, sei lá, ele tipo não quis falar ali, ou enfim, mascarou essa indicação. Eu não entendi, mas enfim, né? Aí o Hassum pediu pro patrão sortear um número numa urna, e o número que saiu foi o 4. Esse número é o número de pessoas que ele devia indicar, mas ele obrigatoriamente deveria indicar 2 pessoas da casa do patrão, tem que ter 2 da casa dele, e as outras 2 poderiam ser de qualquer casa. Que ele acabou indicando 2 pessoas da casa do trampo, olha aí. Da casa do patrão, ele indicou o Escova, falando que o Escova não fala do jogo dele, e enfim, eles não têm tanta conexão assim. A Nathalie, que aí foi onde ele falou, e na minha opinião ele foi muito frouxo quando ele falou isso, de que ele tava deixando na mão do povo, da casa, se ela ia ou não. Cara, se você quer que ela vá, por que você não indicou ela? Ah, eu vou deixar na mão da casa, sabe? Tipo, ah, jogo pra vocês aí. Ah, eu achei frouxo, sinceramente. E a Luísa e o Matheus, que eram 2 pessoas da casa do trampo, que eu acho que ele queria, tipo, equilibrar ali as coisas, ou tinha que indicar, pra não ficar ruim pra ele de só indicar pessoas da casa dele, que ele escolheu, e não se queimar com aquelas pessoas. Acho que ele indicou esses 2, vão esses 2 aí, sabe? Que são 2 pessoas que ele justificou que, sabe, a Luísa ele falou que foi falta de conexão, e o Matheus ele falou que ele não queria colocar outra mulher de novo, apesar dele ter nomes, e já colocou o Matheus pra indicar um homem ali. Achei, sabe? Depois disso, só depois de todas essas indicações, foi que o Hassum foi perguntar para cada um deles o que eles achavam ali desses votos e tal. Eu achei isso esquisito. Eu acho que funciona melhor quando, por exemplo, ele indica, aí a pessoa, o Hassum pergunta, o que você achou, fulano, da indicação? Porque até o próprio Hassum se perdeu, e a gente vai falar disso depois. Nesse primeiro momento, o Escova responde ali o que ele achou da indicação e tal. Só que eu achei que esse momento ele também pode ser usado como uma defesa para você, se defender ali do que a pessoa, do porquê que a pessoa te indicou. Eu achei que ele usou tão mal, porque ele falou que a galera tava de fofoca no quarto do patrão e tal, então ele já tava sentindo isso, estavam em cima dele. E que a galera da casa tava sempre perguntando pra ele sobre o jogo dele, com quem ele tava aliado, qual é o tipo de jogo dele e tal. E que o jogo dele, mas que ele tava sendo ele, e que o jogo dele é uma coisa que tava na cabeça dele, e que quando chegasse a hora as pessoas iam saber. Aí eu fiquei, cara, tipo, então, queridão, pode ser que não chegue essa hora de você mostrar qual o jogo que tá na tua cabeça pelo andar da carruagem nas enquetes, sabe? A gente nunca tem que levar alguma coisa como se ela fosse sabe, o ovo tá fora do uque da galinha, sabe? Não dá pra você assumir que você não vai sair essa semana, ou não vai ser indicado, ou você tá totalmente tranquilo e você vai ter o tempo de mostrar aquilo ali. Então eu achei, sabe? E se você sabe que as pessoas estão te perguntando do teu jogo, nem que você tenha que inventar alguma coisa pra deixar aquelas pessoas, tipo, sabe? Pra eu não virar um alvo, entendeu? Agora essa coisa muito misteriosa de tipo, eu sei o que eu sou, o meu jogo está na minha cabeça, e na hora H eu vou mostrar ele. Eu achei tão... Escova, homem. Depois, na hora que ele tem que fazer a defesa dele mesmo, quando ele é indicado, do porquê que ele quer ficar, eu também achei tão sem graça. E olha que eu tava tentado a votar pra ele ficar antes da votação começar, digamos assim. Aí depois que ele responde, o Hassum diz que eles vão começar a votação da casa. Só que o que aconteceu? Provavelmente o Boninho veio falar no ponto dele e falou, não, você tem que perguntar pros outros o que eles estão achando das indicações, Hassum. Aí ele voltou atrás, ele falou, não, Nathalie, o que você achou desse voto? Eu achei, gente, ele tá tão perdido, coitado, sabe? Aí é nesses momentos que eu fico me perguntando assim, será que realmente não é muito necessário fazer igual o Carelli e ficar, tipo, não deixar o apresentador ter liberdade? Se bem que eu acho que é muito diferente, agora parando pra pensar. Porque a Galisteu é uma pessoa que já tem anos de experiência, apesar de que eu acho que a dinâmica ali acaba confundindo o apresentador, tipo, porque ele tem que ficar ouvindo as pessoas aqui, igual a Galisteu falou que ela ouve um num lado, outro no outro, e ainda tem que ouvir os participantes. Então,
eu fico pensando se realmente não é necessário o diretor ficar ali muito com mão firme, igual o Carelli, até pro apresentador não se perder, porque às vezes não é nem ele que não tá atento ou alguma coisa assim, é porque é muita coisa acontecendo. Então, e ainda mais o Hassum que não tem experiência nisso e ainda tá aprendendo ao momento, quanto o programa acontece ali. Difícil, mas pra imagem do programa não fica legal, porque as pessoas já estão pegando muito no pé por isso e aquilo, por aquela estreia que foi muito ruim, tecnicamente falando. E aí o povo vai descer o cacete. Nossa senhora! Você vê o que tem de página e tweet criticando o programa por tudo, ou querendo criticar, meu Deus do céu. Mesmo com eles arrumando algumas coisas, como por exemplo a questão da imagem, que eu acho que melhorou muito da estreia até aqui. Aí a Nathalie respondeu lá, dizendo que ela já esperava isso. É engraçado, todo mundo já esperava que ia receber voto ontem. Acho que a única pessoa dessa formação inteira que falou que não esperava foi o Jovan. Mas o resto, todo mundo tava, ai não, eu sabia que ia vir voto. Tá. Aí ela falou que esperava, que o povo ali não tá acostumado com gente autêntica e verdadeira. E ela soltou um clássico, as máscaras vão cair, que sempre existe em reality show, inclusive a gente ouviu no Big Brother nesse último umas 30 vezes. Toda semana a máscara de alguém caía. Enfim. A Luísa, a Marina e o Matheus falaram ali, mas eles não disseram nada demais. E aí o Jovan, que eu falei que disse que foi a única pessoa que disse que não esperava. Só que ao mesmo tempo, tipo, ele do nada, o cara tiltou, surtou assim, virou pro Thiago e falou que se ele voltar, os dois vão ser rivais até o final do programa. Eu falei, meu filho, tipo, um voto na primeira semana, o cara nem tinha nada de muito pessoal ali, tipo, ele já tá declarando uma rivalidade que vai durar até o final do programa. É por isso que eu falei que esse cara é meio surtado, assim, tem uma energia um pouco doida. Eu acho que é mais interessante da gente ver mais um tempo do que o Escova que, né, ficou ali escovando só, sei lá. Não mostrou muita energia, assim, até porque eu acho que não é da personalidade dele mesmo. No meio dessa explicação do Jovan ali, enquanto ele tava falando que ele já esperava o voto, não sei mais o que, o Hassum interrompeu ele, aí é o que eu falo da liberdade do apresentador, porque às vezes eles se confundem e podem falar bobagem. Porque Hassum interrompeu ele dizendo pra ele ficar calmo, porque ele ainda não tava na reta. Aí até ele ficou assim, não, eu tô na reta, ele me indicou, porque o Thiago indicou ele, 5 minutos antes, menos do que isso. Porque o Thiago tinha o poder, ganhou a prova que tinha o poder de indicar. Só que o Hassum se confundiu, provavelmente, porque ele tava no momento onde ele começou por as pessoas que foram indicadas como opção de voto pelo patrão. Então acho que na cabeça dele ali naquele momento, ele não lembrou dos nomes e ele juntou tudo como uma coisa só. Só que o Jovan já tinha sido indicado de fato. Cara, é isso que dá, sabe? Uma confusão e não fica legal pra imagem do reality show. Por mais que a gente tenha que entender que é primeira vez do Hassum e tal, enfim. Só que a galera pega qualquer coisa pra criticar e transforma na maior coisa do mundo. Como eu já tinha falado aí. E, cara, eu não entendi por que eles não separaram as pessoas ali. Igual na Fazenda, por exemplo. Às vezes a gente tem que copiar as coisas porque funcionam, é isso. Onde a gente tem as pessoas que estão ali da casa, da sede, num lugar, geralmente fica na frente. A galera da baia fica na direita. E os banquinhos de quem foi indicado na esquerda e os banquinhos de quem foi indicado ficam na direita. Sabe, você tem que ter essa separação visual, que eu acho que é uma coisa que eles não entenderam ainda. Lá na primeira prova e agora também, porque o Hassum ficou muito confuso ali, coitado. Nossa senhora. Dá pra ver que até tinha as pausas esperando o Boninho instruir ele ali no ponto e tal. Achei puxado alguns pontos, assim. Principalmente ele interrompeu o cara pra falar, tipo, não, fica calmo, porque você ainda não tá na reta. Até ele ficou ali na hora, oi? Eu tô assim, sabe? Ai, então... Na votação da casa, que foi aberta, e até eles ficaram, votação aberta, meu Deus, meu filho, você vai ter que se comprometer, meu amor, tá achando que é Big Brother, que você pode votar no confessionário e ficar arrastando o negócio? Ficar escondendo o doce? Não, tem que se comprometer. Pelo menos isso o Boninho tá copiando coisas certas aí, tentando fazer o barro acontecer. O Escova foi indicado ali, com 7 ou 8 votos, se eu não me engano, foi um bom bloco de pessoas foi nele, com aquela mesma justificativa de que ele é uma pessoa que, apesar de... Alguns até tinham conexão com ele, mas era uma coisa da estratégia deles e também dele não revelar esse tal jogo dele que está na cabeça dele e tal. Enfim. Aí tem alguns votos que eu quero destacar aqui, que
tiveram ali, tanto da pessoa que vota quanto da pessoa que tá rebatendo, teve alguma coisa interessante. A Nikita disse que não ia votar nos outros 3 porque ela tinha conexão com eles, e que quem sobrou foi a única pessoa que ela teve uma rusga, apesar delas já terem se conversado e se entendido, que eu acho que foi, tipo, um entendimento muito entre aspas ali, pra inglês ver, sabe? E votou na Nathalie, porque falou que às vezes também é difícil dela aceitar as coisas e tal. E aí, antes dela terminar, a Nathalie já saiu falando e rebatendo que ela ia devolver o voto na Nikita quando ela tivesse a oportunidade, que não ia mudar o jeito dela pra agradar absolutamente ninguém, não teve abertura entre elas, e é isso aí. Cara, a Nathalie também é uma figura peculiar, assim, exótica. E eu fiquei um pouco feliz que ela não foi indicada logo de primeira, assim. Porque tem gente que achou chata, que queria tirar ela e tal, apesar do voto ser pra ficar. E, cara, ela é outra pessoa que vai causar muito. Ai, eu amo a minha filha. Fazer o quê, né, gente? Às vezes eles acordam, passam e é isso aí. E a gente tem que dar o tempo. E eu acho que ela vai causar muito, porque na festa ela já tava causando. Até ela foi um foco de voto também nessa votação, só acabou não indo porque a galera foi no escova e tal. Ela alugou as pessoas na festa, ela tem esse negócio de falar muito e ouvir pouco, então, é um personagem fascinante, assim. Eu espero que fique um bom mais tempo. Depois o Escova ia votar e o coitado, ele tava todo perdido, ele disse que ele ia votar na Marina, que já tinha sido indicada pelo patrão. Ai, o cara não tá nem prestando atenção, gente. Eu fiquei assim, um pouco de dó e um pouco de tipo, pô, mano, vamos prestar atenção, sabe? O mínimo que você tá fazendo aí dentro. A Andressa, que é uma pessoa que eu acho bem impressão baixa. Eu vejo muita gente comentando que acha ela legal e tal, e eu acho, sabe? Não me disse absolutamente nada ainda. Acho que a galera acha ela legal porque ela é aliada do Jackson, que é uma pessoa que muita gente aqui fora já tá achando muito legal e tal, tá muito na dele. Então, né, geralmente o favorito, apesar de não ter um favorito ainda, acaba embalando outras pessoas. A gente pode ver esses efeitos aí, por exemplo. Eu acho essa moça muito pressão baixa, até na hora que ela fala. Aí ela tava falando que teve troca com os outros 3 e que se ela votasse em qualquer um deles, ela ia contra ela mesma. Então ela ia acabar votando na Nathalie, que lá nem tudo pra ela era pessoal, como não era esse voto, por exemplo. Só que a Nathalie, já deu a entender que a Nathalie leva tudo no pessoal, tudo pra ela é assim, tudo é muito a ferro e fogo. E daí ela fala que se no início a Nathalie já tá assim, imagina depois. Isso é uma verdade. Só que, né, querida, tipo, então, gata, pelo menos a Nathalie tá mostrando alguma coisa pra gente. Errado ou não, certo ou não, enfim, chato ou não, tá mostrando alguma coisa. Agora, a senhorita até agora eu sequer tinha ouvido a voz. E quando eu ouvi, sabe, essa pressão baixa, ai, difícil, não dá. Aí a Nathalie, do jeito dela, rebate e diz que ela já esperava, porque é um grupo que tá se formando ali, que se não tiver 100% montado, tá quase. Aí você vê a Andressa do lado, assim, sabe? Que eles vão num alvo e que ela expôs um jogo e a opinião dela, que ela tava levando todos esses votos, por um comentário que ela fez, dizendo que ela não queria fechar aliança ainda com ninguém, que a casa tomou, que aí é um comentário meu. Ela fez esse comentário para muitas pessoas que estavam procurando ela e quando falavam de jogo ali e tal, que ela não queria fechar aliança com ninguém. Só que eu acho que a galera levou de um jeito, interpretou ela errado. Porque o que ela falou, e ela explicou isso ali do jeito dela na hora em que ela tava rebatendo esse voto da Andressa, ela falou que ela não queria fechar alianças agora, no primeiro momento, porque com 3 dias de programa não tem como você conhecer ninguém direito ainda para fazer isso. Por mais que o ritmo ali seja acelerado, que o reality show queira que isso aconteça e tal. Então ela falou que esse era o momento dela observar ainda. Só que as pessoas levaram isso, e aí eu acho que levaram assim, porque querem votar nela, que já tem problema com ela, então, já vamos levar errado mesmo, sabe? Por mais que um ou outro tenha entendido ali, mas foi isso que aconteceu basicamente. Eles levaram esse comentário dela um pouco errado. Teve o voto do Vini, que ele disse que ele queria dar a oportunidade da Luísa se mostrar, porque ela tava muito apagada, ela tem que se posicionar mais. E pra mim foi uma coisa que não fez sentido, porque... E daí ele disse ali, ele explica que se ele votasse nela e tivesse indicando ela e ela fosse, ele ia ser muito fácil ele apontar isso. Se ele indicasse ela fosse eliminada, ela não ia ter oportunidade de se mostrar e tal.
Eu achei sem sentido. Eu achei um migué dele, na verdade. Sei lá, para não se comprometer e jogou em alguém que tanto faz como tanto fez, que talvez não fosse ficar chateada com ele e tal. E jogou um voto fora no Matheus, porque, tipo assim, ele chamou ela de planta, sabe? Ele expôs que ela é planta no ao vivo, ao mesmo tempo onde ele quer dar uma chance pra ela, porque ela ainda é planta. Não fez sentido pra mim, tipo, achei miguezão, mas enfim. O João Vitor votou na Nathalie, diz que ela foi incoerente na forma dela de pensar e não gosta como ela se movimenta no jogo. Aí ela rebateu, e ela disse que esse voto ela ia responder com orgulho. Eu falei, nossa, meu Deus, por quê? Aí eu fiquei esperando, vai vir coisa. Não veio nesse voto, mas veio depois. Ela disse que às vezes o povo saboneta, que eles estão muito perturbados com essa fala dela, que ela disse que não queria aliança agora e tal. Que é muito perigoso você fechar aliança com 3 dias e não sei o que foi o que eu falei antes. E aí, eis que ela cita o Vivão e o Thiago, que pra ela foram homens o suficiente de chegar nela e falar pra ela que ela tava na reta deles, mesmo eles não jogando com ela e ela não tendo tanta troca com eles assim, e ela respeitava isso neles. Ao contrário do patrão, que colocou ela na casa dele, que estava convivendo com ela, que ela deu conselhos pra ele quando ele virou patrão, porque a Nathalie tava no ouvido dele, não, você tem que agir assim, assim, assado, tem que fazer isso, porque ela é uma pessoa muito prolixa, ela adora falar, e como eu disse, ela fala muito e ela ouve pouco, então gera esses atritos, esses ruídos na comunicação dela com as pessoas na casa. Que ao contrário do patrão que fez isso com ela, eles tiveram a hombridade de chegar e falar pra ela isso. Ali o Luiz Felipe já ficou assim, sabe? Porque ela deu uma nele. Só que ela ainda não tinha respondendo. Ele ainda não respondeu ela naquele voto ali. Veio depois. E ela continuou falando ali e mandou um jargão clássico, que era o Brasil tá vendo. Que isso tem em todo reality show. Todo reality show sempre tem alguém que fala o Brasil tá vendo. Mas a pessoa que mais me vem na cabeça é a Nádia, na Fazenda, falando isso. O Brasil está vendo, mas não sei quantos países. Eu sempre tenho que lembrar dela. Quem não gosta aí, desculpa. Aí o João rebateu ela, dizendo que às vezes era sobre formas de pensar e formas de agir, e não tudo sobre o que ela tá achando ali, sabe? Sobre incoerência, não sei mais o que. E a Nathalie já atropelou ele e ficou repetindo que só vai fechar grupo, que não vai fechar grupo porque eles querem. E, cara, ela não deixa ninguém falar. É impressionante. E, tipo, isso sintetiza ali esse momento dos dois. Ele até desistiu de falar depois disso, mas eu acho que isso sintetiza esse momento ali, os problemas que as pessoas têm com ela na casa, esse negócio dela falar muito e ouvir de menos, sabe? Mas como eu disse, é um personagem fascinante pra reality show. Aí depois foi a vez do Thiago votar, e no voto dele, que deu o BO, porque ele votou nela, obviamente, como ele disse que já tinha conversado com ela, e ela respondeu que entendia, que respeitava ele, e mais uma vez ela quis cutucar o patrão. Falando que, diferente do patrão lá, que colocou ela na casa, que convive com ela, que ouve ela conversar e não sei mais o que, ele teve hombridade. Aí o Luiz Felipe já não aguentou e falou: Ô, Nathalie, você não entendeu a dinâmica da casa? É pra votar em alguém, essa é a dinâmica, você não tá entendendo? Ele tava bem irritado ali. Aí teve essa rusga entre eles ali, mas logo a gente já... E a votação já ia encerrar, e aí o Hassum teve que seguir lá com o que tava acontecendo. Como eu falei, o Escova acabou indicado, então os 3 que a gente tem aí pra eliminação são o Jovan, o motoboy, a Marina, que eles chamam de Ariel, a ruiva, e o Escova, que foi o mais votado da casa. Cara, eu já vou falar aqui quem eu quero que saia e quem eu acho que sai. Pelas enquetes que eu tô vendo, e eu também fui ler os comentários na página do programa, por enquanto, como o programa ainda não pegou fogo e as pessoas estão muito, sabe... Geralmente, quando o programa pega fogo e tem um favorito, aí as pessoas ignoram essa questão de planta, porque aí a gente tem que votar de acordo com o que o favorito quer. Mas até lá, enquanto ainda não se tem, a galera tá nessa toada de temos que tirar quem é mais planta. E eu acho que o Escova vai rodar. Não acho que vai ser uma diferença muito grande, mas eu acho que pelas enquetes aí, pelo que eu li de comentários, eu acho que ele vai rodar. Cara, dos 3 é quem eu quero que rode mesmo, porque a Marina, ela já mostrou uma coisinha ou outra ali. Ela bateu de frente com o próprio Escova ontem, que falou que queria votar nela, e ela falou, pô, você me deu um beijo de Judas antes e tal, quando eu tava limpando a casa de vocês. E o Escova, cara, ele não... Eu entrei mesmo querendo na votação, tipo, se ele fosse, querendo votar pra ele ficar e tal, porque eu simpatizei com o cara.
Só que o problema é que ontem foi muito ruim, ele não mostrou nada, e na hora que ele pedia, a justificativa dele de por que ele tem que ficar, muito fraca. O cara não reagia aos votos, falava que tava tudo bem, então é um tipo de pessoa em reality show que até pode ter um potencial ali pra outra coisa, mas eu acho que a gente precisa de pessoas que, sabe, que estejam mais engajadas lá dentro a fazer coisas e sabe, fazer o programa acontecer. Então eu acho que, Escova, não vai dar não. Na festa a gente teve algumas coisas aí, e falando sobre a festa no geral, cara, me veio muito feeling de Big Brother raiz na festa, sabe? Daqueles bem antigões. Porque é um povo que não tava nem aí pra nada. E eles estavam se jogando muito na festa, de um jeito que a gente não via em muito Big... Nossa, as festas do Big Brother nos últimos anos têm sido uma porcaria. Sabe, eu acho que a última festa boa que a gente teve foi no 21 e a primeira do 20 também. Do 22 pra cá, é um povo morto nas festas. Ontem eles estavam dançando, entregando, fazendo coreografia, bebendo, conversando de jogo, sabe? Nossa, foi bem interessante de assistir. Como eu não via fazia tempos em Big Brother. Eu acho que até na Fazenda, só que as festas da Fazenda valem mais pelo pós, porque a festa mesmo é meio morna, sabe? Aí, alguns pontos da festa, a gente teve a Nathalie que tava, como eu disse, com esse jeito peculiar dela, ela alugou umas 5 pessoas na festa. Chorou ali, tava com a Sheila e com a própria Nikita, meio que tava tentando se resolver ali, uma pediu desculpas pra outra, tava explicando o voto e tal. Porque a Nathalie também tem um pouco disso, tipo, ela já treta com as pessoas ali, mas depois ela quer se explicar. E aí ela chorava, falava que ela não ia mudar o jeito dela de ser e não sei o que, pra caber e por conta de reality show, e ela era assim, sabe? Só que ela é muito engraçado o jeito que ela chora, que ela se expressa ali. E aquela coisa do ouvir muito e falar muito e ouvir pouco. E a Sheila tentou dar muitos conselhos pra ela e tal, a Nikita também tava nessa hora onde as duas estavam conversando. Nossa, mas a mulher alugou. Porque ela saía de um, saiu da Sheila, foi falar pra outra. Saiu dela, foi falar pra outra. Nossa, ela ficou em looping um bom tempo na festa só falando disso, da questão do voto lá. Teve aí também uma possível fala problemática da Andressa, que a Nikita expôs pro Jackson uma hora, falando que isso afetava os valores dela e não sei o que, e foi muito grave. E aí ela falando que ela não queria cancelar as pessoas, mas ao mesmo tempo que ela não queria não cancelar, que ela não queria ser advogada lá dentro. Lembra que ela falou isso pro Hassum, no primeiro dia do programa? Quando o Hassum falou, doutora Nikita e tal, porque ela é advogada. E ela falou, não, aqui dentro eu não sou advogada. Ontem ela já tava numa vibe mais advogada, porque quando ela foi contar pro Jackson isso, e depois falou com Escova também, ela falou que o que a Andressa falou pode até ter repercussões jurídicas, porque a gente assinou um contrato onde tem coisas lá que são vedadas, a gente não pode fazer. E ela meio que quebrou uma regra, alguma coisa assim. É tipo, querida, isso quem tem que ver é a produção, sabe? Não são vocês. Só que ficou uma coisa muito jogada, porque a gente não sabe que comentário que a Andressa fez. A gente sabe que é de cunho racial, pelo que a Nikita falou, e pelo que ela tava falando com o Escova depois. Pelo que eu entendi, foi um comentário direcionado pro Escova em relação ao jogo. Só que a gente não sabe, esse é o ponto, não tem como especular e como falar muito sobre isso, porque a gente não sabe qual foi o comentário. Só passou ela falando primeiro pro Jackson e depois pro Escova, e principalmente o Jackson ali, realmente, isso fere, eu também me fere, tipo, em questão de valores e tal, todo mundo tem. Só que ficou isso, sabe? Ficou jogado porque a gente não sabe qual foi esse comentário. Então eu espero que pelo menos a edição hoje aborde isso de algum jeito, pra gente tentar entender o que foi isso. E o engraçado foi que hoje de manhã, quando a Andressa tava conversando com as pessoas ali no quarto, ela tava ali falando, não, porque eu quero fechar com a Nikita, a gente tava conversando e tal. Até por uma questão meio de homens e mulheres ali, ela meio que trouxe a carta do feminismo e tal. E aí eu falei, gente, você tá querendo fechar com a mulher e ela tá te jogando na fogueira ontem. Ô, gata, nossa senhora. Abre teu olho, hein. Mas, de novo, não sei o que ela falou. Se foi uma coisa pesada ou não, porque não passaram pra gente. Como eu disse, Jovan bebeu muito, tava ainda mais pilhado, mais doido do que ele já parece naturalmente. Aí ele teve um atrito de novo com o Thiago daquela questão do voto, porque o cara, sabe, não, porque a gente vai ser rival até o final, não sei o que, eu tô te falando isso, eu tenho palavras, blá 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 blá. Que eu achei uma coisa muito ridícula, e o Thiago tava falando, beleza, é do jogo, vamos lá, vamos pra frente e tal. E depois, de novo, por conta do jeito que ele tava levando essa questão da votação ali, que ele tava muito pilhado, o João Vitor meio que quis dar um toque nele, só que ele entendeu errado, porque tava muito pilhado e com a cachaça entrando.
E aí teve uma hora que o João fala pra ele assim, não, porque eu acho que você deveria deixar o lado do Jovan motoboy lá fora, que hoje eu vou jogador. E ele, não, cara, motoboy é o que eu sou, é parte da minha vida, não sei o quê. Eu falei, gente, que homem doido. É outro, que ele fala demais, ele ouve de menos, porque nessa conversa, por exemplo, ele não deixava o cara falar. Então ficou uma coisa muito repetitiva ali, sabe? Mas foi engraçado de assistir na hora que tava acontecendo. Mas eu acho que é um cara que tem uma tendência aí que eu acho que vai irritar o povo, sinceramente. Daqui pra frente por conta dessa... Se ele ficar, né? Porque a diferença entre ele e o Escova não é tanta assim, apesar de eu achar que o Escova sai. Então eu acho que se ele ficar, eu acho que ele pode ter esse potencial de ser uma pessoa que a gente vai achar chata daqui pra frente. A Nikita de manhã fez um negócio ali que, assim, dando contexto, as meninas da casa do patrão, elas estão tendo que lavar, se secar e tal com toalha de rosto, porque as toalhas já foram com Deus, então tá tudo pra lavar. A Sheila tá tendo muito problema com roupa porque o volume é muito grande, porque ela tem que lavar as roupas da casa do patrão e deles do trampo, então... E pelo que eu vi, só tem uma máquina de lavar. Eu fiquei, gente, pra 18 pessoas, meu pai amado. Mas eu acho que eles já fizeram pra dar problema e atrito mesmo, então valeu, Boninho, porque deu problema hoje de manhã. Mas ali, ela tava querendo causar porque a toalha dela sumiu, e ela queria a toalha dela, não sei o que. Ela pegou, jogou todas as toalhas de rosto no chão, falou que ia jogar tudo na piscina se a toalha dela não aparecesse. Eu achei, sinceramente, que foi querendo aparecer, sabe? Eu preciso de uma pauta ali pra me destacar no programa de algum jeito, até porque ela ficou muito au, tipo, o cão que lada não morde, sabe? E não jogou na piscina, só jogou no chão, ficou falando ali, até o Vini falou pra ela, não sei o que, como não tem represário, não pode fazer nada com você aqui dentro, as pessoas têm que engolir, não sei o que. Achei muito, sabe, muita conversa, sinceramente. Até porque foi bem do nada também. E aí a gente vai pro momento onde a gente teve a primeira treta, entre aspas, ou o primeiro atrito mais forte ali, que foi entre a Sheila, que é a pessoa que tá fazendo a função de lavanderia, e o Luiz Felipe, que é o patrão. Porque ela tava reclamando que a máquina tava, acho que, com alguma coisa, com problema com dispensa de água ali, ou alguma coisa assim. E aí ele tava lá, ele foi lá pra ver o que tava acontecendo, e já ficou aquele climão, porque ele queria, não, Sheila, vamos ver, vamos ligar primeiro, e ela disse que queria que a produção visse o que tava acontecendo com a máquina. Ela falou, não mexe, que eu tô aqui, eu quero fazer do meu jeito e tal. Aí ele, Sheila, eu sou o patrão, eu estou dando ordem, não sei o que. Cara, o programa foi feito pra isso, mas eu acho que se eu tivesse no lugar dela, eu ia ter que me segurar muito pra não mandar a pessoa pra aquele lugar, sabe? Porque, tipo, mano, eu concordo com ela nesse ponto, com a Sheila. Se eu tô executando a função, o serviço, eu quero fazer do meu jeito, sabe? Tipo, é a minha função, é o meu ponto ali. Se a gente tiver... É aquilo, é a casa do patrão? Mas eles não estão numa empresa. Se a gente estivesse numa empresa, aí já são outros 500, porque você tem que se habituar à cultura da empresa e a como eles desempenham o serviço ali. Por mais que eu prefira trabalhar em lugares onde eu tenho a liberdade de fazer de como eu gosto de fazer, pelo menos nos lugares onde eu trabalhei. Sempre foi muito melhor. Mas lá dentro, onde não é uma empresa, apesar de ter o título Casa do Patrão, e é feito pra dar esses conflitos, eu fiquei um pouco mais do lado dela ali, sabe? Tipo, você tem que se impor e dizer, tipo, vai caçar o que fazer, sabe? Porque eu quero fazer do meu jeito. Porque depois desse problema, a produção botou ali um aviso, não mexam na máquina, a produção vai ver o que tá acontecendo e tal. Só que aí gerou um atrito que as roupas precisavam ser lavadas ainda, porque tinha que dar tempo de secar e tal. E aí ela perguntou o que era a prioridade, que eles tinham problema ali, estavam tendo problema com roupa e tal. E aí ela falou que ela ia lavar as roupas íntimas e as toalhas na mão. E ele falou, não, lava isso aqui, não sei o quê. E aí já gerou esse atrito entre eles de novo, porque ela queria fazer de um jeito, lavar coisas X e Y, e ele queria outra coisa. Porque as meninas estão tendo problema com a questão da toalha, estão se secando com toalha de rosto, não sei mais o quê. E aí depois que essa treta, a Nikita também foi ali falando que ela era uma pessoa, que a Sheila tava muito intransigente, queria fazer as coisas do jeito dela, e eles estavam tentando chegar num denominador comum ali, chata, não tinha que se meter, sabe? Enfim. Mas ficou dentro dessa coisa da Sheila querendo fazer do jeito dela, e ele falando, não, Sheila, porque eu estou falando pra você, eu sou o patrão, e a dinâmica do programa é essa, a gente tem que dar ordem e tal. Mas a Sheila manteve a postura dela, ela não deixou o negócio ser do jeito que ele fazer do jeito que ele queria. Depois ela falou assim, tá, meu amor, o que é a prioridade então, sabe? Tem que lavar o quê? Porque eu quero lavar na mão e eu vou lavar na mão no final das contas, sabe? Até a produção viu o que estava acontecendo com a máquina. Depois tem uma parte onde ela, eu achei muito engraçado, que eu acho que é um quê da personalidade dela que eu gosto.
Porque ao mesmo tempo que ela briga, ela também sabe levar na leveza. Porque ela sentou ali, enquanto já tinha, depois que esse aviso da produção, e ela falou, ai, rindo pra ele, na cara dele, que, ai, a gente teve a primeira treta agora e vai ser assim, kkkk. Eu falei, gente, que mulher louca. Aí ele falou, não, é assim, vai ser assim. E ela falou, e vão, pelo que eu tô vendo, vão ter tretas piores ainda. Achei engraçado isso. Ela é alguém que a galera tem uma parte que acha chata e tem uma parte que acha legal, mas eu acho que é outro personagem que também é um pouco peculiar. Eu só acho, e vai ser interessante, eu só acho que ela devia ter menos essa coisa de ficar, às vezes, um pouco mãezona, querendo dar conselho demais e ser acolhedora demais em outros momentos. Então, sabe, mostre a Sheila mais bem-humorada e mais treteira e dê um passo pra trás nessa coisa da mãezona. Apesar de que eu acho que é um pouco difícil, sabe? Enfim. Mas bom, por enquanto é isso, aí esses foram os acontecimentos. Eu acho que o programa tá pegando no tranco, a coisa tá acontecendo agora. Eu espero que mais acontecimentos aí aconteçam e tal, e as pessoas falem o que elas estão sentindo e tal. E o programa engaje, porque tem muita gente que quer criticar só por criticar, sabe? Tipo, órfão, viúvo de Big Brother e gente que tá mordida, porque o Boninho jogou uns deboches no Big Brother antes do programa começar, né? Coletivo de imprensa aí e tal. Só que eu acho tudo isso besteira. A gente tem que olhar o programa pelo que ele é. É uma coisa que é razoavelmente divertida aí, e o programa, como eu falei, tá tentando acontecer. E, cara, a gente tem que abrir a nossa cabeça, sabe? Tudo bem, se não gostou, beleza. Agora ficar assistindo pra criticar, aí já é uma coisa que... Óbvio, a gente tem que criticar o que a gente acha de negativo, mas também tem que apontar o que tem de positivo. E eu tô me divertindo com o programa até agora, sabe? Principalmente nesse último dia. Então vamos ver o que acontece aí daqui pra frente. Mais uma vez, por enquanto é isso. Até a próxima e fui!